A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando esta lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. O tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, as suas anotações, aumente o som e venha para mais uma aula. O texto base dessa lição nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, verso de número 1. Meu amado professor, superintendente e aluno, leia o livro de Atos. Olha só, o capítulo 9, que é a base do textual. E Saulo respirando ainda ameaças. E se o aluno te perguntar por que respirando ainda ameaças? É um termo, sim, mas o que aconteceu no capítulo 8? É importante ler o livro de Atos dos Apóstolos. Você que é superintendente, professor e aluno, crie um plano de leitura. Primeiro o livro de Atos, depois as epístolas paulinas, e assim você vai compreender melhor a lição, tanto você que é professor, você que é aluno e todos que são amantes da poderosa palavra de Deus. Amém? A nossa verdade prática nos diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O ponto central dessa lição, no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. A esperança da igreja está no arrebatamento, nas orações, nas vigilâncias e, acima de tudo, precisamos entender que quem peleja pela igreja é Deus. O salmista, no Salmo, ele diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós não, nós fazemos menção do Senhor. Hoje, infelizmente, uns confiam num certo, outros confiam em outros, para não dizer o nome, para não ter retaliações aqui, mas nós confiamos no nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente confiando em homem, político. Devemos ser políticos, éticos, mas a esperança da igreja, o livramento da igreja vem do Senhor. Mantenhamos firmes na vigilância e na oração no nome de Jesus. O objetivo geral desta aula, dessa lição, é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. E nós temos 3 objetivos, meu amado aluno. Primeiro, elencar as características de Saulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. Olha a importância de conhecer o livro de Atos. Terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Ele tinha prestígio religioso, cultura entre os judeus. Paulo ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus. Saulo, o perseguidor. O primeiro ponto, o primeiro tópico nos diz assim: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Meu amado irmão, vamos pegar esse primeiro ponto aqui e não vamos torná-lo cansativo. Temos que ter objetivo, pedagogia, para os irmãos compreender esta lição. O primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. 1 Timóteo 1,13. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. O próprio Saulo
se descreveu como blasfemo, perseguidor e opressor. As ameaças de Saulo de Tarso, a expressão respirando ameaças e mortes, Atos 9:1, descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaçava sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Aí, ponto 3 do tópico 1, tem uma pergunta maravilhosa para você fazer aos seus alunos. Por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez era um blasfemo. Paulo era religioso, Paulo era zeloso, mas numa causa errada. Saulo ameaçava a igreja não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Meu amado professor, meu amado aluno, entenda que essa lição, no primeiro ponto, não se refere a ele como Paulo, mas se refere como Saulo. Pesquise o nome Saulo para você não dizer que Deus trocou o nome dele. Deus não trocou. Ele tinha esse nome, né? Saulo significa aquele que foi muito desejado, ou que foi pedido insistentemente, ou aquele que foi conseguido através de orações. 3 nomes, tem uma tradução mais simples, eu gosto dessa. Saulo é a versão grega do nome Shaul, né? Em português, Saul, de origem hebraica. Então, o primeiro tópico não se refere a Paulo, e sim Saulo, claro, com o objetivo da lição. A perseguição contra a igreja, ponto 2. Primeiro ponto do segundo tópico, contra os seguidores de Jesus. Então, quem Paulo perseguia? Os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao atacá-la, atingiu pessoas que respeitavam Cristo, representavam Cristo, amavam a Cristo, dentre os quais havia homens argudo, defensor do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grego-romana e autoridade na Torá. Estevão é um erudito do judaísmo, com a grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. No livro de Atos, capítulo 6, verso 9 ao verso 10, Atos, capítulo 7, versículo 2 ao 53, se você ler com atenção, você vai ver a profundidade da pregação de Estevão. E a pregação de Estevão, ela foi eloquente, com clareza, cheia do Espírito Santo. Os inimigos da igreja não gostam de ouvir a verdade do Evangelho. Há uma frase bíblica que muitos estão usando: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade aqui não é uma verdade de um homem, de um ator, de uma atriz, de um político, não. É a verdade do Evangelho. Cristo Jesus, esta verdade liberta o homem. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Atos 6, versículos 5 a 11, Atos capítulo 7, versículo 55. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, em Atos 8:1, eles o apredejaram até a morte. Está escrito em Atos capítulo 7, versículo 59, versículo 60. Este fato potencializou a mensagem do primeiro mártir da igreja. Estevão
foi perseguido por pregar o Evangelho, perseguido por falar a mensagem gloriosa, poderosa do Senhor Jesus Cristo. Uma tolerância religiosa e política contra a igreja atual. A mesma perseguição que Estevão sofreu, que Saulo, melhor dizendo, levantou contra a igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas, religiosas, que não aceitam a mensagem de liberdade, que liberta vidas, que transforma vidas. O Evangelho proporciona libertação do pecado, uma nova vida em Cristo. Oremos, porque assim como Saulo perseguiu a igreja no livro de Atos, autoridades sem Deus, líderes religiosos fora da Bíblia, têm perseguido o Evangelho de Cristo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho, continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Oremos pela igreja perseguida. Hoje, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa de sua fé. Hoje, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa de sua fé. Pela misericórdia do Senhor, eu sou líder de missões, presidente da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Serra, pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Délio Nascimento. E eu vejo a dificuldade que é em fazer missões. Primeiro, de enviar. Segundo, como enviaremos se não há recursos? É triste dizer isso, mas gastamos mais com parede, mais com congressos para crente do que na evangelização mundial. Almas estão morrendo. Missões hoje, missões agora. Ouvi um chamado e obedeci. Oremos por missões. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Quando o homem se levanta contra cristão, quando o sistema religioso, eles odeiam, é o que nós representamos. A igreja representa a Cristo. Tópico de número 3, quando um sistema se volta contra a igreja. Ao hino do cantor, pastor Samuel Mariano, homens que se reúnem em câmeras secretas, criando leis ainda encobertas contra a igreja de Deus. Esse hino é profético e é real. O primeiro tópico, do ponto 3, diz assim: Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças. Atos capítulo 9, versículo 21, Atos capítulo 22, versículo de número 5. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos modos de que Jesus havia alertado, João capítulo 16, verso de número 2. Perseguição, tortura e um método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-convenção, pós-salvo, depois que entregou a sua vida a Cristo. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Olha só, Atos capítulo 26, versículo número 10
ao verso número 11. Muitos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 26, versículo 10 e o versículo de número 11 mostra a própria declaração de Paulo, depois de convertido. Perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. A obra pentecostal custou um alto preço. Não queira mexer na liturgia do culto pentecostal, do movimento pentecostal. Você não sabe o preço que foi pago para nós termos essa história maravilhosa aqui no Brasil. A perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimentos. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Pode ser, meu amado, antes de acabar esta aula, possamos ouvir o Senhor chamar o nosso nome e sermos arrebatados. O Senhor vem para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus não é uma organização humana, ela é uma organização divina, ela é um órgão divino. Oremos, porque o Senhor Jesus vem. Vamos sim construir templos aconchegantes, bonitos, levar o conforto para os nossos membros, mas a prioridade da igreja é o reino dos céus. O evangelho de Jesus precisa chegar aos quatro cantos da terra. Não é o seu nome, não é o meu nome, não é a placa da igreja. O nome de Jesus precisa ser pregado aos quatro cantos da terra. Amém? Louvado seja Deus por esta aula. Deixar aqui para vocês, pegar aqui uns livros, uma dica de livros. O primeiro é Paulo, o Príncipe dos Pregadores, escrito pelo pastor Ciro Sanches. O Evangelho que Paulo jamais pregaria, mostrar a capa para vocês. Também escrito pelo pastor Ciro Sanches, que é um escritor maravilhoso, eu amo esse escritor, tenho vários livros, recomendo. E também o livro Paulo, o maior líder do cristianismo, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Este livro eu ganhei do meu amigo João, que nós chamamos carinhosamente de contador, que é a profissão dele, e JB numa boa. Que Deus abençoe sua vida. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Comente a lição, deixe o seu comentário aí, nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua casa. Não deixe de lembrar. A verdadeira aula é no domingo de manhã, na casa do Senhor, no dia do Senhor. Procure uma igreja, procure o seu superintendente e deixe lá o seu nome, peça a sua revista no nome de Jesus. Você que tem um hábito de acordar até tarde, coloca o despertador aí, em nome de Jesus, corra para a EBD, seja um aluno, em nome de Jesus.